Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e nós vamos dar início hoje ao nosso plano de estudos tutorado da disciplina Segurança de Sistemas no nosso curso técnico em Informática. O nosso PET está organizado em atividades semanais e esse plano de estudos corresponde aos meses de maio e junho de 2020. Na primeira semana, vocês irão rever um pouco sobre os conceitos introdutórios de segurança. A gente irá compreender, discutir e exemplificar os principais tipos de segurança existentes. Para tanto, os conteúdos que a gente viu em sala de aula fazem-se presente neste texto: segurança lógica, segurança física e políticas de segurança. Eu coloquei para vocês aqui um texto sobre segurança física e segurança lógica. Este texto está disponível no site do devmedia.com.br, tá bom? Foi adaptado ao conteúdo de vocês e eu peço que vocês leiam atenciosamente todos os conceitos que estão abordados nesse texto. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a segurança física e lógica atual. Ele traz algumas reportagens recentes, ou quase recentes, sobre a questão da segurança em algumas empresas. Por exemplo, a Petrobras confirmou nessa quinta-feira, aí no caso a reportagem da Folha de 2009, né, que dados sigilosos sobre pesquisas sísmicas que podem incluir a descoberta de petróleo e gás foram furtados de um contêiner da empresa. Então aqui houve o que? Uma falha de segurança. Aqui também tem outro, por exemplo, do Terra, de 2009. Criminosos da computação violam regularmente sistemas de segurança e roubam milhões de dólares e dados de cartões de crédito. Mais uma vez, falha de segurança. Então, vocês vão ler esse texto, tá bom? O texto ele refere-se a essas reportagens. E quando terminar, a gente tem duas atividades para poder estar fazendo. O texto ele destaca a importância da convergência entre segurança física e lógica no cotidiano de uma empresa. Tal convergência inclui alguns conceitos estudados em sala de aula, como por exemplo política de segurança e o plano de continuidade de negócios. Após a leitura do texto, faça anotações relacionando os principais conceitos referentes à segurança apresentados, a fim de reforçar seus estudos. Nessa primeira semana, o nosso objetivo será atingido a partir das seguintes atividades. Então vamos lá. Duas atividades na primeira semana. A primeira: como pode ser observado, veículos da imprensa notificam constantemente fatos relacionados ao roubo de informações ou crimes de natureza similar. A segurança está em primeiro plano nessas matérias. Sendo assim, o que vocês vão fazer agora? Pesquisar em jornais, revistas, impressas ou digitais, tá bom? Matérias recentes que apresentem o que? Falhas na segurança. Vamos colocar até aqui, ó, matérias recentes, porque isso aqui é o que vocês vão fazer na atividade. Vocês vão pesquisar em jornais, revistas, impressas ou digitais, matérias recentes, tá bom? E o que tem que ter nessas matérias? Falhas de segurança ou roubo de informações. Vocês vão achar muita coisa. Isso que eu já posso adiantar. Tem muita falha de segurança no mundo, tem muito roubo de informação, tá bom? São falhas constantes, são roubos que praticamente todo mês são divulgados nesses periódicos, tá bom? E aí vocês vão organizar essa pesquisa em pelo menos duas reportagens referentes ao assunto. Ou seja, qual que é a ideia? Pelo menos uma reportagem falando de falhas de segurança, tá? Pode ser segurança física ou segurança lógica. Peço que vocês deem uma olhada na apostila, nas atividades já realizadas em sala, para relembrar esses dois conceitos. Ou o roubo de informações, tá bom? Então a primeira atividade é essa. Com as reportagens em mãos, construa um pequeno texto dissertativo argumentativo, identificando os tipos de falhas de segurança em cada caso. Então, na primeira questão, vocês vão colocar as duas reportagens. Reportagem tal, do jornal tal, data tal e um breve resumo dela. Ela fala da falha de segurança nisso, nisso e nisso. Ou, nessa reportagem foi mostrado o roubo de informações sobre isso, isso e isso. Beleza? Primeira questão. Na questão 2, vocês já vão construir um pequeno texto. E aí vocês vão identificar os tipos de falha de segurança em cada caso. Tá. No primeiro caso ali, a reportagem falou de uma falha de segurança. Beleza, mas qual falha foi essa?
Foi uma pessoa que teve livre acesso, acesso físico ao local? Ou seria uma queda geral no sistema? Não sei. Então vocês vão fazer o quê? Identificar os tipos de falha de segurança em cada caso. E aí vocês vão estar falando dessas duas reportagens aqui. Caso vocês não consigam identificar as falhas na segurança, então expliquem como que foi que se deu, né, esse roubo ou essa perda de informações. Um ou outro vai ter. Por quê? Porque talvez vocês encontrem duas reportagens e queiram falar mais delas sobre roubo de informações. Talvez elas chamaram mais atenção a vocês. Então, se houve roubo de informações, provavelmente aqui vocês não vão conseguir identificar uma falha, né? O ideal é que identifiquem, mas se não conseguirem, então expliquem como que foi esse roubo. Se bem que todo roubo de informação já é uma falha de segurança, né? Já fica a dica aí. Os criminosos foram identificados? Os danos foram físicos ou lógicos? Alguma reportagem mencionou o termo política de segurança? Vocês viram em alguma reportagem esse termo política de segurança? Se viram, né? Em qual momento e por quê? Quando que foi falado de política de segurança? Tá bom? E aí aquele lembretezinho nosso, lembre-se de realizar as suas pesquisas em fontes confiáveis e referenciando cada matéria devida à fonte. Tá ok, gente? Por exemplo, se vocês pegarem lá uma reportagem da Folha, por exemplo, vocês vão citar lá, né, igual está aqui, Folha 2009, vocês vão colocar o ano, Folha e o ano, e vão colocar lá no final do trabalho de vocês. Se foi uma reportagem, né, digital que vocês pegaram na internet, coloquem aonde vocês pegaram, tá bom? E aí, tomar cuidado, né, com o tipo de informações que vocês vão pegar na internet. E no mais, a primeira questão é isso, tá bom? As sugestões de pesquisa são apostilas disponibilizadas no nosso Google Classroom ou sites e revistas como o Globo, Terra, Folha de São Paulo, Veja, Jornal da USP, tá bom? E etc. Uma pausa antes da gente chegar na semana 2, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso portfólio. Daqui a pouco já vai estar disponível aqui também o patch, quando vocês estiverem assistindo, né? Já vai estar disponível no caso. Mas aqui tá para vocês a apostila, tá bom? De segurança de sistemas que a gente estava vendo em sala de aula e qual a importância da segurança. Aqui tem uma aulinha que a gente viu lá atrás, vocês podem estar revendo ela para lembrar. Na verdade o patch já está aqui, né? O que eu estou querendo falar é que daqui a pouco eu vou disponibilizar o vídeo aqui. Outra coisa, gente, quando vocês forem assistir os vídeos, procurem assistir pelo YouTube. Eu estou notando aqui, como é a primeira vez que a gente está gravando esses vídeos nesse formato, né? Que a resolução fica bem melhor quando vocês abrem direto no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Semana 2. A semana 2 a gente vai falar um pouquinho sobre as falhas na segurança de informação. Tá? Aí já não é mais só a questão da segurança física ou lógica, é a segurança da informação. A diferença é essa. Quais são as habilidades? A gente vai ter que analisar os tipos de infrações cometidas na falha de segurança com os vazamentos de prova do Enem dos últimos anos. Então, assim, é mais um conteúdo aqui atual que eu trouxe para vocês, tá bom? Ele fala da segurança da informação na atualidade e quais os cuidados e riscos que a gente tem que ter. Então eu trouxe alguns textos aqui pra gente e vamos lá. No texto 1, eu trouxe aqui para vocês sobre o vazamento do tema da redação do Enem, tá bom? De 2009, se não me engano. Eu tô um pouquinho aqui sem a fonte, mas vamos lá. A Polícia Federal, né, em Juazeiro, a 502 km de Salvador, quebrou os sigilos telefônicos e teve acesso a arquivos do computador para traçar o roteiro do vazamento. Tá? Eu não vou ler o texto todo aqui não, mas vocês vão ler esse texto e vão entender que ele vem falando todo um tempo aqui de execução desse vazamento. Então, como que ele se deu, quando que ele começou, tá bom? Como que a polícia investigou esse vazamento. Foi vazado o tema da redação do Enem. Aqui embaixo a gente fala um pouquinho sobre ele, tem o nome das pessoas, o tema da redação que a pessoa divulgou seria trabalho e escravidão, mas depois aqui explica direitinho que não era bem isso, tá bom? O texto está disponível no espaço vital jusbrasil.com.br, né? E eu adaptei ele aqui para poder ficar um pouquinho menor, trazendo só os fatos mais importantes para vocês. Em 2019, mais recente agora, anos depois, a gente teve mais um vazamento.
quase todo ano a gente vem tendo vazamento de prova do Enem, tá bom? E aqui a gente tem, já falando aqui até de grupos de WhatsApp, né? Coisas que na primeira reportagem não existiam ainda. E o texto também está disponível no guia do estudante abril.com.br, foi adaptado. O que eu quero com isso? Eu quero trazer para vocês que o tema vazamento de informações no Enem não é um tema recente, ele já acontece há mais tempo. Tá bom? A gente pode ver aqui que se a gente pesquisar, quase todos os anos a gente vai ter esse probleminha. Então, os textos informativos apresentam um problema recorrente no Brasil nos últimos anos. O vazamento de informações do Enem. O texto 1 refere-se a uma reportagem do Enem de 2010, tá bom? Então não era 2009, é 2010. Enquanto o texto 2 refere-se a 2019. Em ambos os casos, o vazamento é confirmado, embora os meios como foram vazadas as informações sejam diferentes. Aí vocês vão ler os dois textos para poder identificar quais que foram os meios que as informações foram vazadas, tá? Além destes, vários outros problemas atingem o Enem ano após ano, seja com vazamento ou com o uso de materiais tecnológicos proibidos durante a prova, né? Aqueles fones, contatos, né? Então vamos lá. A segurança da informação exige cuidados e responsabilidades a fim de minimizar os riscos. Então aqui, ó. Quais são os cuidados que a segurança busca? Minimizar riscos, já é uma palavrinha-chave aqui, com perdas de dados sigilosos e informações privadas. Com base nos textos apresentados, aprofunde seus conhecimentos por meio de uma pesquisa sobre o tema. Qual tema? Né? Vazamento de informações. Analisando os vazamentos voltados para a prova do Enem, já ocorridos ao longo dos últimos anos. Anote tudo, observe semelhanças e identifique o tipo de segurança, lógica ou física infringida, tá bom? Vocês vão pegar alguns aí, eu não vou pedir para vocês poderem pegarem todos, né? Não é todo ano também que a gente tem. A gente tem que ter um cuidado para poder fazer essa pesquisa, tá bom, gente? Mas vamos fazer isso só para a gente poder ter uma noção no tipo de segurança que foi infringida, se ela foi lógica ou física. Vocês vão pegar aqui, podem pegar também esses dois que já estão aqui, tá? Eles servem também, mas pesquisem outros. E conta pra gente aí se foi segurança física ou lógica infringida. Sobre o vazamento de questões, provas e temas, o Ministério da Educação busca a cada ano aprimorar a metodologia de aplicação do exame, garantindo integridade, confidencialidade e segurança das informações. Então, como aluno, disserte expondo as suas preocupações, ou seja, vocês vão escrever um pequeno texto, na verdade, falando das suas expectativas referentes à realização da prova do Enem. Se você é aluno e está indo realizar a prova do Enem esse ano, fale um pouco das suas expectativas, o que vocês estão imaginando com a situação atual, sobre o vazamento, qual a segurança que vocês têm sobre isso, tá bom? Como que está sendo o estudo de vocês, a preparação para esse momento. E se vocês conseguem entender a diferença entre um vazamento interno, causado por colaboradores, ou um vazamento externo, causado por alunos durante o exame. Vocês entendem que tem uma diferença? Se a gente pegar, por exemplo, um texto em que um aplicador do Enem infringiu uma lei e vazou uma informação, é diferente daquele aluno que entra para fazer a prova já com alguma má intenção de poder vazar o conteúdo, utilizar de uma cola, entenderam? Então, procurem relacionar o contexto atual com o estudo aí referente à nossa política de segurança. Lembra da política de segurança? A gente fez exercício sobre ela, tem conceitos na apostila, tá? Da disciplina lá. Leiam um pouquinho sobre política de segurança, que aí vocês vão conseguir relacionar bem e fazer essa segunda questão, tá ok? Vocês podem pesquisar nas apostilas que estão no Google Sala de Aula, ou em sites e revistas também como a primeira atividade lá. O Globo, Terra, Folha de São Paulo, Veja, Jornal da USP. Todos esses jornais aí, eles possuem pelo menos uma matéria sobre o tema que a gente está discutindo nessa segunda semana, ok? Na terceira semana de segurança, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da segurança da informação no mundo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os papéis específicos na segurança, os crimes que são já regularizados e que são cometidos na área de segurança, tá bom? E os principais papéis e pilares. Então eu trouxe aqui para vocês um texto sobre segurança da informação. Aqui é um conteúdo mais didático, né? Vocês vão ver aqui várias informações como
que o Brasil é o segundo país que mais sofre com ataques cibernéticos, que a cada 40 segundos acontece um sequestro de dados no país. Tá vendo? Tem muita informação nesse texto aqui. Esse texto está disponível nos resultadosdigitais.com.br, tá bom? Também foi adaptado ao nosso conteúdo aqui. E nessa parte aqui, ó, a segurança da informação é definida em pilares por diferentes autores. Os 6 pilares são... A gente pode definir esses pilares de acordo com vários autores diferentes. O mais comum é dizer que integridade, confidencialidade, disponibilidade, autenticidade, irretratabilidade, conformidade são os 6 principais que a gente vai estar estudando aqui. Nós já vimos um pouco sobre ele nas nossas aulas e na apostila. Então, os conceitos aqui está bem resumido, né? Preserva os dados originais, integridade. Mas aí vocês vão ler a apostila lá, dar uma olhadinha no conceito de integridade, na segurança, tá bom? Para poder estar relembrando isso. Além disso, a gente tem também um papel específico no plano de segurança. E a gente fala um pouquinho aqui de hardware, né, de software e dos colaboradores. Nada mais são do que as pessoas que irão criar, manipular ou extrair os dados. Tá bom? Então esse texto é mais para a gente poder estar relembrando um pouquinho daquele conceito lá no começo da nossa disciplina de segurança, tá bom? E feito essa revisão, dada essa leitura, a pesquisa no nosso acervo lá no Google Classroom, vocês vão responder essas 4 atividades aqui. O nosso texto acima ele traz conceitos vistos em sala sobre os principais pilares da segurança da informação. É importante anotar os mesmos de modo a facilitar a assimilação. Então, o que vocês vão fazer para mim? Chegou a hora da gente rever esses conceitos. Elabore um quadro, diagrama ou tabela que defina e exemplifique cada um dos 6 pilares mencionados, né? Os 6 pilares estão aqui: integridade, confidencialidade, todos esses aqui. Então vocês vão elaborar um quadro, pode ser um quadro, pode ser uma tabela, do jeito que vocês preferirem, podem ser por diagrama também. Sejam criativos, vocês têm liberdade de poder colocar os conceitos da maneira que vocês preferirem, que melhor for para vocês assimilarem, tá bom? Então, como que vocês gostam de estudar? Vocês gostam, por exemplo, de colocar uma chave, um conceito? Beleza. Vocês preferem tabela para poder guardar? Vocês preferem escrever? Tá bom? Isso aqui é um material, gente, de apoio, de estudo. O que vocês fizerem nessa questão 1 vai ser fundamental para vocês estarem estudando em cima disso depois. Aí vocês fiquem à vontade para poder usar qualquer recurso tecnológico aí, tá bom? Se quiserem fazer no Word, se quiserem fazer no PowerPoint, fiquem à vontade. Se quiserem fazer à mão também, no caderno, tá bom? E aí vocês vão buscar pelo menos 2 exemplos para cada pilar. Ok? Questão 2. Qual a relação que se tem entre os 3 ativos apresentados no texto? Como podemos relacioná-lo ao ambiente de trabalho e à segurança da informação? Vamos ler o texto, né? Nós temos alguns ativos aqui, nós temos a leitura aqui sobre hardware, software e colaboradores. Vamos ler tudo isso, vamos fazer a nossa pesquisa de novo nos materiais e vamos responder essa questão. A integração proposta no texto pode ser complexa, e se não forem tomados os devidos cuidados e atenções com os pilares e os ativos mencionados. Então, uma breve pesquisa pode ser 2 parágrafos, tá bom? Não precisa exagerar, aqui é muito simples, é só falar sobre o quê? Sobre ataques cibernéticos e procurar identificar falhas na segurança apresentada em algum desses pilares. Então, assim, vocês vão pesquisar sobre ataque cibernético, vão identificar qual desses pilares aqui foi infringido, tá bom? E aí vão expor isso para a gente aqui na questão 3. Na questão 4, vocês vão fazer uma pesquisa sobre crime cibernético. Aí já é um pouquinho maior que a 3, tá, gente? Porque aqui vocês vão apresentar toda a definição bem elaborada, vocês vão falar o que é um crime cibernético. Vocês podem citar o exemplo da questão 3 aqui como ataque cibernético, tá bom? E aí vocês vão pesquisar sobre a legislação específica para quem comete esse tipo de crime. A gente tem 2 leis, eu já adianto aqui para vocês, tá bom? Ah, mas como assim? Não entendi. Vocês já ouviram falar da lei Carolina Dickmann? Então, a lei Carolina Dickmann, tá bom? É uma lei que se pede aqui nessa questão. São 2. Carolina Dickmann é uma. Então vocês vão pesquisar ela e qual que é a outra, que eu não vou falar aqui agora, tá, gente? Então vocês vão pesquisar sobre o crime cibernético, trazer a legislação específica, as 2 leis,
a punição para cada uma delas, né, para quem comete esse tipo de crime, e é só isso. E assim termina mais uma semana, semana 3. Vocês podem pesquisar também, além das nossas apostilas, os sites e revistas. Vocês vão pesquisar segurança da informação e crime cibernético, tá, gente? Vocês vão dar ênfase a esses dois termos aqui para poder estar encontrando melhor conteúdo para responder essas questões. Já na nossa última questão, vocês viram que aqui nas questões anteriores, nas semanas anteriores, ficou um pouquinho puxado, né? Segurança realmente é uma disciplina que a gente acaba tendo que ler muito, né? Estudar muito, escrever. São muitos conceitos realmente, não tem como a gente estar trabalhando com prática nesse momento aqui com o PET. Então aqui eu busquei reforçar alguns conceitos. Aí para ficar mais tranquilo, mais leve, na semana 4, um exercício mais tranquilo. Então a gente vai falar um pouquinho de plano de contingência, né? Falha nos processos de uma organização. E aí eu coloquei 3 textos aqui. Na verdade foram quadrinhos, né? Bem intuitivos. Aqui a gente tem, por exemplo, um funcionário falando para o chefe dele que eles têm uma grande entrega para segunda-feira, que seria interessante, né, ter um plano de contingência caso algo der errado. Aí aquele chefe mais relaxado, né, mais tranquilo, que acha que nada vai dar errado, vira e fala que ele relaxa, tudo vai dar certo. E aí ele tem um problemão. 3 membros da equipe faltaram no dia, né? E eles não conseguiriam entregar essa entrega, né? Dentro do prazo. Precisaria de mais gente para trabalhar. E aí, aquele chefe que não deu importância lá no começo, no domingo, tá ele lá na fábrica trabalhando, para poder conseguir fazer a entrega. O texto 2, ele fala aqui, e de volta das férias, Fortunati, né? Cria um sistema de emergência para tempestades. E aí o que ele fala? E que Deus nos acuda. Em caso de emergência, né, quebre o vidro e reze. Então assim, qual que é a medida dele, o plano de contingência dele? É praticamente igual o chefe aqui no primeiro, né? Aquele cara que acha que não tem o que fazer. E o texto 3 já mostra uma desorganização total. Não tem texto, mas aqui a gente consegue interpretar, né? Ver que se trata de uma organização, né? Talvez um local de trabalho, uma empresa. Tem uma funcionária aqui embaixo da mesa, atordoada. Tem um outro aqui puxando os cabelos. Tem um cara correndo com o livro na mão. Tem um outro lá atrás. Um furacão de materiais aqui, de trabalhos, né? Para poder ser feito. Uma moça desesperada ali de baixo. Então, assim, é o clima de uma organização totalmente desorganizada. Tem a fonte aqui de cada charge que eu peguei, tá? Se vocês quiserem acessar o site, ler um pouquinho sobre elas lá, fiquem à vontade. E aí são 3 textos bem parecidos, o mesmo contexto. O que vocês vão fazer? Ao relacionar o plano de contingência ao ambiente de trabalho, as charges acima apresentam diferentes momentos da cultura organizacional. A crítica se dá a respeito da pouca importância passada ao plano de contingência no cotidiano de empresas. Por definição, então, vamos lembrar o que é um plano de contingência, né? É um tipo de plano preventivo, preditivo e reativo. Tá bom? Vocês vão ler um pouquinho da nossa apostila lá sobre o que é um plano de contingência e vocês vão ver que é preciso ter essas 3 palavrinhas aqui sempre em mente. Para poder funcionar bem um plano de contingência, a gente tem que saber prever, tá bom? E reagir de acordo com a necessidade. Ele apresenta uma estrutura estratégica e operativa que ajudará a controlar uma situação de emergência e a minimizar as consequências negativas. Olha aqui, ó. Então, ele apresenta uma estrutura estratégica. Então, são estratégias que a empresa toma, tá? E operativa. Então, ela organiza sua estratégia e ela age em cima disso. Ela busca o quê? Controlar uma situação de emergência, lembra a palavrinha emergência na nossa disciplina, e minimiza consequências negativas. Se vocês descerem aqui no finalzinho, ó, tem um sitezinho que chama Conceito de. É um site que vocês encontram conceito de várias coisas, de vários termos, de várias palavras, tá bom? Eu olhei lá o conceito de plano de contingência, ele está de acordo, então vocês podem estar consultando lá se quiserem. Então vamos lá, 2 atividades apenas. O primeiro, faça uma breve análise das charges dispostas nos textos 1, 2 e 3. O que é possível deduzir de cada uma delas? Apresente soluções a serem criadas e tomadas dentro de um plano de contingência, que, se aplicadas corretamente,
sejam capazes de evitar transtornos causados. Então, assim, metade dessa questão praticamente eu falei aqui com vocês, né? Vocês vão fazer uma análise das charges lá, das três. Eu fiz uma análise aqui geral sobre elas, vocês vão estar escrevendo isso, tá bom? Colocando aquilo que vocês entenderam de cada uma delas, o que foi possível deduzir. E vocês vão apresentar, então, soluções, possíveis soluções, né? A serem tomadas dentro de um plano de contingência, tá bom? Na questão 2, sabemos que os planos de contingência deverão incluir procedimentos para todas as ações de emergência. Olha a palavrinha emergência aqui de novo. Cite ou exemplifique pelo menos 3 situações em que um plano de contingência pode ser acionado. Lá na apostila tem, tá bom? Vamos dar uma lida lá no plano de contingência que vocês vão lembrar. E aqui eu trouxe um esquema para vocês aqui, na questão 3, onde a figura abaixo ela ilustra os procedimentos de um plano de contingência. Então vocês vão explicar cada etapa dela. Primeiro acontecimento, um evento. Incêndio. Então eu estou com um incêndio no local. Aí eu desço para a primeira operação, né, em cima disso. Extinção. Né? Então eu tenho como apagar esse fogo, eu tenho extintores. Se eu não tiver, ele vai para a direita aqui, para evacuação. Então, se eu tenho um incêndio e eu não tenho extintores, o que eu faço? Eu evacuo, eu saio do local, eu não vou ficar lá, né? Mas se eu tenho o extintor, se eu tenho como extinguir esse incêndio, aí eu tenho que me perguntar, eu tenho que testar. O sistema funciona? Se sim, e ele for suficiente, né? Fim, eu apago o incêndio. Se não, se ele não funcionar, aí eu vou ter uma perda. Vocês concordam que se eu não consigo apagar um incêndio, eu vou ter perda? Se eu tenho essa perda, eu tenho que fazer o quê? Avaliar os danos causados, danos na estrutura do prédio, danos com equipamentos, né, que possam ter pegado fogo, resgate de dados, tá bom? Eu tenho aí a questão de resgate de dados. Se eu perdi um computador, eu tinha backup na nuvem, ou estava tudo armazenado no disco rígido. Alertar o coordenador de recuperação. Tá? É uma outra medida a ser tomada. Eu tenho sempre um coordenador de recuperação nesse tipo de caso. Se eu conseguir resgatar os dados, eu volto aqui, comunico ao centro de operação. Independente de ter resgatado os dados ou não, desde que eu tenha feito a avaliação de dados, eu tenho que comunicar ao centro de operações. E aí o fim. Então vocês vão explicar cada etapa. Eu fiz uma introduçãozinha aqui, né, do que seria, mas vocês podem pesquisar na nossa apostila que vocês vão encontrar também, tá bom, gente? E no mais é isso. Nessa última atividade aqui, vocês podem pesquisar por plano de contingência ou segurança para poder encontrar materiais referentes ao conteúdo, tá bom? E é isso, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso plano de estudos tutorado da disciplina de segurança da informação, tá bom? Segurança de sistemas, desculpa. Segurança da informação é o nosso conteúdo ali. E eu estou novamente disponível para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Podem me chamar no nosso grupo do WhatsApp, podem vir aqui no nosso portfólio. Lembre-se de criar pergunta, tá bom? Tem a opção aqui, quem quiser criar uma pergunta lá para todos, é bom que eu já respondo para todo mundo ver. E no mais é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula.